campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre as lições do Evangelho de Jesus através dos recursos que a tecnologia nos proporciona. Então vamos ler um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos cai o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O seu item 14, já nas instruções dos Espíritos, nos fala o seguinte: perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais nos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará-vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passem de simples arranhões. Então, irmãos, aqui a lição do perdão, que nos parece tão bonita na leitura e ao mesmo tempo tão difícil de nós vivenciarmos, pois nós sabemos da necessidade do perdão, já aprendemos isso, nós conhecemos o Evangelho do Cristo, já sabemos dessa lição tão grandiosa em palavras tão simples. Perdoar quantas vezes? 1, 2, 3, 7? 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, porque o número inclusive é uma alegoria, uma metáfora, ele é um número que representa não a quantidade em si, matemática, mas representa a necessidade de renovar sempre o mesmo ato. Então Jesus nos ensina o perdão. E por que nós precisamos perdoar o outro? Porque nós somos grandes merecedores do perdão de todos também.
todos nós, cada um na sua luta, na sua experiência, na sua dificuldade, com certeza também provocamos mágoa ou algum tipo de decepção nos outros. E nós queremos que os outros compreendam, que os outros nos perdoem. Por este motivo, precisamos nós também ofertar o nosso perdão. E ainda que, como nos ensina ali o Evangelho, ainda que a falta tenha sido grave contra nós, isso reforça a nossa necessidade de sermos indulgentes. Porque se houve esta situação, se ela é real, se fomos de alguma forma ofendidos, agredidos, caluniados, nós precisamos ser melhores no sentido de moralidade. Nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos compreender que o gesto de perdoar é nosso. Nós não devemos esperar que o ofensor mude, nós é que temos que nos transformar. E o perdão, irmãos, como todos os bons sentimentos, as boas emoções, como todas as atitudes no bem, ele é bom para quem o vive, para quem o perdoa. Quando nós perdoamos outra pessoa por algum mal que nos tenha causado, nós nos libertamos. É como se uma amarra se rompesse, como se uma corrente muito forte se arrebentasse. Nós nos libertamos daquele peso. Qual peso? O peso da mágoa, o peso do ressentimento. Porque se nós não conseguirmos vivenciar este perdão, nós seremos eternamente acorrentados àquela situação. Que é aquela coisa que a gente diz assim, eu perdoo, mas esquecer, não. Então eu não perdoei. Porque aquele gesto, aquela ação, aquela experiência, ela está viva dentro de mim e eu estou fazendo com que ela retorne o tempo inteiro para me causar dor, para me causar sofrimento. Por isso que a gente chama isso de ressentimento. Ressentir, sentir de novo. O fato aconteceu uma vez só. Se ele me atingiu, se ele me magoou, se ele me machucou, isso tudo aconteceu uma vez só. Por conta da outra pessoa. Todas as outras vezes que eu sofri pelo mesmo motivo, a responsabilidade foi minha, porque eu escolhi trazer à tona da memória consciente, da lembrança, da emocionalidade, eu escolhi trazer à tona aquele mesmo fato e senti-lo de novo. Foi pela minha decisão que eu estou sofrendo de novo. E depois, irmãos, se nós formos fazer de fato uma análise muito tranquila, muito equilibrada, mas muito sincera, nós precisamos pensar, será que eu fui tão magoado assim? Será que eu fui tão caluniado assim? Será que eu fui tão atingido assim? Quando nós fazemos essa análise sincera, nós podemos chegar a dois resultados. Não, as pessoas não erraram tanto assim. De fato, eu tenho um pouco essa característica. De fato, eu muitas vezes faço mesmo isso que termina atingindo os outros. Então, não há um equívoco tão grande em quem disse tal coisa de mim. Talvez eu tenha que reformular as minhas atitudes. Ou essa análise pode me levar a um outro ponto. Não, isso não é verdade. Eu não tenho essa característica, eu não tenho essas atitudes. Isso foi de fato uma calúnia. Que bom, se foi uma calúnia, que bom que isso não é verdade. Que bom que eu não sou essa pessoa negativa que os outros estão dizendo. Que bom que eu não sou assim. Então por que eu vou me importar com quem pensa que eu sou? Eu tenho é que viver a minha verdade, a minha realidade. Eu tenho que buscar o meu aprimoramento como espírito, eu tenho que buscar a minha melhora, a minha reforma, eu tenho que buscar evoluir para ser melhor do que eu mesmo ontem, para ser um espírito que aproveita a oportunidade reencarnatória para o seu progresso e busca assim contribuir para o progresso de todos. Mas eu não tenho que ficar remoendo a opinião dos outros, até porque ela é dos outros e eu devo respeitar e mais nada. Se o outro não gosta de mim, é um direito que ele tem. Nós também não simpatizamos com todas as pessoas da face da terra. Se o outro tem divergências quanto às minhas opiniões, é um direito dele.
As pessoas não são obrigadas a concordar com os nossos pontos de vista. Nós precisamos ter respeito uns pelos outros, isso sim, mas não a concordância cega. Se o outro pensa de outra forma, é um direito que ele tem. E se ao final a outra pessoa, nessa nossa análise sincera, se de fato vermos que ela fez uma ação ou tomou uma iniciativa que veio em nosso prejuízo, então nós precisamos orar por esse irmão tão equivocado, que ainda se compraz no mal, que ainda se felicita em ver a infelicidade do outro, que ainda busca recursos da inteligência para prejudicar alguém. Esse é o mais necessitado. Nós não precisamos mais desses recursos. Nós já conhecemos Jesus. Nós já conhecemos as suas palavras. Nós já escutamos quando ele disse: vem e segue-me. Nós já compreendemos quando ele nos explicou: toma o arado e não olha para trás. E é tão difícil não olhar para trás, né, irmãos? Porque a gente está sempre querendo retornar para explicar, para dar justificativas, para dizer que é assim, porque quando eu era criança, porque quando os meus pais disseram, porque quando os meus avós me educaram, e sempre tem alguém responsável por aquilo que somos hoje. E quando nós vamos assumir a responsabilidade da nossa vida? Então, as palavras de Jesus já precisam tomar força no nosso coração. Toma do arado e não olha para trás. É para frente o nosso caminho. É buscar planos, é buscar estratégias, é buscar recursos, é mobilizar as nossas forças para o trabalho produtivo do bem, para construir uma sociedade melhor, para construir a terra renovada que tanto queremos, para melhorarmos como espíritos nessa oportunidade de reencarnação, para trabalharmos com muita alegria, porque depois que nós conhecemos Jesus, irmãos, nós conhecemos. Não há mais como dizer que nós não sabíamos. Ele nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque depois que eu sei, eu sei. Não há mais como dizer: mas é que eu pensei que talvez, se eu esperasse a situação melhorar, se eu esperasse para trabalhar no bem, lá depois, quando já estivesse na fase da aposentadoria, se eu esperasse para trazer mais alegria à vida dos meus irmãos, lá depois que eu já tivesse conquistado a casa da praia, 2 carros, né, uma pensão mais confortável, se eu tivesse esperado, eu achei que eu poderia ter aguardado um pouco mais, quem sabe com os filhos criados, a vida estabilizada, aí eu começaria o meu trabalho de transformação. Para nós, esse tipo de discurso já não serve mais. Respeitamos aqueles que ainda precisam deste tempo. É o tempo de cada um. E como já nos ensina o Eclesiastes, há tempo para todo propósito acima da terra. Então o tempo de cada um precisa ser respeitado. Estes irmãos que ainda buscam essas justificativas para dar mais uma oportunidade, para dar a si mesmo mais um tempo, são dignos do nosso respeito. Deus, na sua misericórdia, concede a todos o tempo necessário. Mas nós, que já conhecemos Jesus, nós que já fomos convidados a tomar do arado e seguir em frente, nós que já escutamos que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, todos os dias, nós que já escutamos que é preciso colocar a luz sobre o alqueire, nós que já, a candeia sobre o alqueire, nós que já escutamos que somos o sal da terra, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos mobilizar os nossos recursos de alegria, de satisfação, de trabalho, de esperanças, de energias renovadas, para que possamos construir o bem na terra. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, e é para isso que o Evangelho nos apoia, nos orienta, nos dá um norte. O Evangelho, irmãos, como a gente sempre diz, não pode ser aquele livro bonito na estante, como ele é mais grossinho, ele segura os outros, Não pode. Ele tem que ser um apoio para a nossa vida, para as nossas atitudes. Quando nós não sabemos como agir, quando nos invade talvez um sentimento negativo, buscar ali naquelas páginas as orientações que são seguras, porque vem
das verdades do Cristo, porque vem das lições dos benfeitores espirituais, estes amigos tão queridos que todos nós temos, que nos acompanham, que nos orientam, que nos intuem, que nos mostram o caminho, e ligados a esta força do bem, irmos fazendo essa reconstrução das nossas vidas. Hoje nos cabe refletir sobre a necessidade do perdão, necessidade que todos nós temos, porque em algum momento nós também já ferimos alguém. Necessidade de arrancar de nós esse peso, esta amarra que é o rancor, o ressentimento, a mágoa, e arrancar principalmente, irmãos, do nosso coração essa desculpa de que eu sou assim porque um dia me fizeram tal coisa. Me fizeram tal coisa e a minha vida seguiu. Por que eu não perdoei? Por que eu não esqueci? Por que eu não deixei para trás e segui em frente? Por que eu não tomei o arado e não fui adiante, conforme ensinou o Cristo? E aqueles momentos de dificuldade em que nós nos sentimos às vezes pequenininhos diante desses confrontos, dessas adversidades naturais da vida de todos nós, lembrarmos de novo do nosso mestre amigo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando nós estamos com Jesus, não há dificuldades que não possam ser transpostas. Não há perigos que não possam ser enfrentados, porque, acima de tudo, nós estamos envolvidos na esperança e na confiança que este Mestre amado está junto a nós, está nos ensinando, está nos mostrando o caminho. Como ele disse, né? O caminho, a verdade e a vida. É isso que nós queremos? Ele disse com muita clareza: o caminho, a verdade e a vida é seguir os seus ensinamentos. Então somos nós que ainda somos resistentes a aceitar esta mudança na nossa vida. Mas depois que nós aceitamos, depois que nós conhecemos essas verdades, a nossa vida naturalmente se transforma. Sem agressões, sem violência, sem trauma, simplesmente somos nós que não queremos mais viver como o homem velho. Somos nós que queremos conhecer o homem novo, que queremos conhecer as possibilidades de viver com alegria. E não é viver, irmãos, alienado do mundo, porque o mundo sempre trouxe os seus desafios, o mundo sempre teve os seus enfrentamentos, mas é como nós nos posicionamos frente a estas experiências. O quanto a nossa fé fortalecida nos ajuda para enfrentarmos as situações que são naturais da vida neste planeta, as transformações que ocorrem a todo momento, com maior ou menor intensidade, conforme a época e o local em que vivemos. Mas, principalmente, as maiores transformações são aquelas que ocorrem no nosso íntimo. Quando nós conseguimos olhar e ver que já tivemos alguma mudança, que já tivemos alguma transformação, que já conseguimos hoje viver com um pouquinho mais de harmonia e de equilíbrio. Aí nós reconhecemos o trabalho do Evangelho em nós. E essa tem que ser a nossa busca: perdoar aqueles que nos ofendem, ainda que a ofensa tenha sido para nós sofrida. Não quer dizer que nós não vamos sentir. Veja bem, vamos sim, naquele momento vamos sentir, talvez vamos chorar, talvez vamos ficar um pouquinho tristes, por não esperar, determinada reação, mas será naquele momento. A partir daí, lembrar que o fardo é suave, que o jugo é leve, porque nós sabemos quem é o Senhor da vinha, porque nós sabemos por que nós estamos no mundo, porque nós sabemos para quem nós trabalhamos. Às vezes, irmãos, aquilo que nós tomamos por muita ofensa, se nós vamos fazer aquela análise criteriosa e sincera, vemos que na verdade é só a nossa vaidade ofendida, porque nós queríamos ser reconhecidos no mundo, porque nós queríamos que os nossos feitos tivessem uma honraria que talvez nem seja do nosso merecimento, mas lá no fundo da nossa vaidade era isso que a gente queria: ser reconhecido como aquele que fez algo excepcional, ser reconhecido nas nossas virtudes, e quando isso não acontece, nós nos sentimos ofendidos. Mas na nossa análise, tranquila, equilibrada, mas sincera, nós precisamos sempre nos lembrar para quem nós trabalhamos.
E a resposta que nós dermos a essa pergunta muda a nossa vida. Porque quando nós reconhecemos para quem nós trabalhamos, porque quando nós reconhecemos o objetivo da nossa existência neste planeta, nesta hora, quando nós compreendemos o motivo de estarmos aqui, encarnados nesta quadra da humanidade, convidados a servir no bem, convidados a estarmos aqui vibrando na alegria e na esperança, neste momento a nossa vida muda. Porque aí nós reconhecemos, deixamos de lado o nosso egoísmo e reconhecemos quem é o Senhor da vinha. E a este Senhor nós temos sempre de ter muita gratidão pela sua misericórdia e pelo seu infinito gesto de nos perdoar, tão necessitados que somos, o que não justifica que em qualquer momento nós possamos, por um instante sequer, pensar em não perdoar aos nossos irmãos também. Então que seja essa a nossa reflexão. A necessidade do perdão é nossa, de sermos perdoados e de oferecermos esta compreensão aos nossos irmãos de jornada. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção
no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site